Esta palavra, no final, eu vou olhar para ela e vou dizer, olha, eu deixei escrito como você deveria viver para entrar no reino dos céus. Isso é preocupante porque você vai ver um pouquinho mais para frente Jesus dizendo assim, eu não te conheço. E a pessoa vai dizer, mas Senhor, em teu nome eu preguei, eu evangelizei, eu expulsei demônios, enfermos foram curados. E aí o Senhor vai dizer, não te conheço, aparta-te de mim. Então Jesus está falando para uma pessoa que era atuante na igreja. Jesus está falando para uma pessoa que não era um crente de banco. Jesus está falando para uma pessoa que visitava enfermos, que orava por pessoas, que evangelizava, mas ele não estava cumprindo a palavra como ela é. Ele estava fazendo certo da maneira errada. E eu quero dizer para os irmãos, nós precisamos permanecer na palavra. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, os dias são maus. Inclusive, eu queria que você abrisse comigo no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Aqui está o motivo que Paulo escreveu essa carta principal. Ele vai dizer, olha, Timóteo, mas você precisa saber disso. Disso o quê? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, nós estamos vivendo isso ainda, tempos difíceis. Timóteo passou por muitas lutas depois que Paulo escreveu essas cartas, depois que ele leu essa carta. Os dias ficaram mais difíceis, os cristãos foram perseguidos, foram mortos, foram jogados aos leões, foram tochas vivas. Mas ele vai dizer mais, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que infiltram nas casas e conseguem cativar as mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar a um conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também eles resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovada quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de James e Jambres. Então o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, vai vir momentos difíceis. Os homens vão apostatar da fé, os homens vão querer burlar a palavra, os ensinamentos, pelo seu próprio orgulho, eles vão querer trazer falsos ensinamentos, viver a sua própria vida, trazer mais prazer em sua vida do que prazer no Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo tudo isso hoje. E o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, para você vencer o medo, você precisa continuar na sã doutrina, na sã palavra. Irmãos, para nós vencermos o tempo que ainda virá. Os tempos estão difíceis? Estão, irmãos. Mas ainda ficará pior. Nós precisamos permanecer na palavra para que a gente não se perca no caminho. Para que a gente não se deixe ser levado por falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Ensinamentos esses que podem nos levar a viver uma vida totalmente de engano e chegar no último dia, naquele grande dia, e o Senhor olhar para mim, para você e dizer assim, não te conheço. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, continue fazendo aquilo que eu te ensinei. Permaneça firme. Guarde o bom tesouro, o bom depósito, guarde a palavra, guarde os ensinamentos. Paulo, primeiro capítulo 1 que a gente acabou de ler, do versículo 9 ao 18, ele está instigando
a Timóteo a permanecer firme na doutrina. Ele testificou o poder salvador de Cristo, que tornou, irmãos, possível a ressurreição, a imortalidade e a vida eterna. O Senhor veio para nos resgatar. Então, irmãos, o nosso maior bem, o que a gente precisa ter na nossa mente sempre, o que eu tenho mais de valioso em minha vida é a salvação em Cristo Jesus. Aquilo que o Senhor pode me dar de mais precioso é a salvação, porque o nosso destino era morte e morte eterna. Sabemos que o nosso Senhor é tão maravilhoso que as outras coisas ele vai acrescentar. Ele disse isso em sua palavra. Então eu quero dizer para você que não turbe o seu coração. Você pode estar desempregado, você pode estar enfermo, alguém da sua família pode estar passando por grandes lutas, por grandes aflições. Você pode estar olhando e dizer assim, poxa, não tem uma luz no fim do túnel, poxa, eu não estou conseguindo mais, mas eu quero dizer para você, traga ao seu coração a alegria da salvação. Porque aquilo que o Senhor preparou para você, o lugar que está preparado para você, lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá mais desânimo, não haverá mais luta, não haverá mais pandemia, não tem Covid, não tem dengue, não tem chikungunya, não tem guerra. Aquilo que o Senhor preparou para você, irmãos, não tem nada nessa vida que Ele possa nos dar. Porque Ele vai nos dar, irmãos, o Senhor Ele pode nos dar riqueza, o Senhor Ele pode nos dar uma família equilibrada, o Senhor pode nos dar um lar perfeito, o Senhor pode nos dar tudo, porque Ele pode tudo e Ele quer para nossas vidas isso. Mas nada disso se compara àquilo que Ele já conquistou para mim e para você, que é a salvação eterna. Então nós aprendemos aqui em primeiro lugar que para vencer a guerra é preciso vencer o medo. Em segundo lugar, é preciso fortificar-se na graça. Acompanhe comigo o capítulo 2, do versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Acompanhe comigo agora a partir do versículo 11. E é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo agora, olhe, permaneça nessa graça. Essa graça que traz vida. Essa graça que nos traz esperança. Ele diz, olha, permaneça nessa graça que vai fazer você dar o segundo passo. Permaneça nessa graça que vai fazer você continuar. Irmãos, essa graça que nos sustenta. Essa graça que Jesus trouxe para mim e para você é que nos faz enfrentar as lutas. A gente olha, por exemplo, para uns familiares que perdem. Quem nunca perdeu um ente querido? E no velório você olha assim e diz, poxa, como é que essa pessoa continua de pé? Como é que essa pessoa continua ainda a sua vida? Você olha para a dor daquela pessoa e olha assim, como é que ela consegue suportar? É a graça do Senhor. Você está no meio de uma grande luta, de uma grande jornada, quando chega lá no final você vence, você olha para trás, para a sua história, você diz, poxa, como foi que eu consegui passar por isso? A graça do Senhor, que nos fortalece, que nos sustenta. A graça do Senhor que nos faz ser vitorioso. Eu tenho um testemunho bem interessante. Eu estava em Salgueiro e um amigo
trabalhei com ele um tempo, congreguei com a sua mãe um tempo, lá em Salgueiro. Sofreu um acidente e ele foi a óbito. E eu estava trabalhando na cidade e soube que a irmã estava no pronto-socorro para ser assistida, para ver como é que estava a pressão, né? Para ver como é que ela estava. E eu disse, poxa, eu vou lá visitar essa irmã. Vou lá agora. Eu fiquei imaginando, poxa, eu sou pai, eu fiquei imaginando a dor de perder um filho. E eu cheguei para essa irmã, e a graça e a paz, irmã, e falando com ela. E eu ali disse, eu vou para trazer ânimo para essa irmã, para dar uma palavra de apoio, para fortalecê-la. E aí ela olha para mim assim, aí diz, irmão, como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que está a sua esposa e seus filhos? E aquela mulher que estava ali necessitando de uma palavra de conforto, ela olha para mim e se preocupa comigo. E começa a me animar, e começa a perguntar como é que está a minha família, como é que está o meu filho. Eu olho para ela assim, eu digo, isso é a graça. É o Senhor que nos sustenta. Então quero trazer para você hoje essa lição. Nós necessitamos da graça do Senhor para vencer as lutas no dia a dia. Lembre sempre, o Senhor venceu. Se Ele venceu, nós venceremos com Ele. Veja no versículo 11 do capítulo 2. Se morreremos com Ele, também viveremos com Ele. Então, quando parecer que é o fim, é apenas o começo, irmãos. Se nós perseverarmos com Ele, também com Ele reinaremos. Veja como a palavra do Senhor ela é tão maravilhosa, porque tudo parte da perseverança, de continuarmos firmes no Senhor, de perseverar na sã doutrina. E o apóstolo Paulo está dizendo isso a Timóteo, persevere no Senhor, persevere caminhando com Cristo, não importe o que venha aparecer, mas continue com Cristo. Isso era tão visível para Paulo, isso era tão palpável no coração do apóstolo Paulo, que, irmãos, vem mais uma lição para nossas vidas. Veja nos versículos anteriores, o apóstolo vai dizer assim, ó, lembre-se de Jesus no versículo 8 do capítulo 2. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. E por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Veja, irmãos, que mesmo no meio da luta, mesmo no meio das batalhas, mesmo no meio da prisão, o apóstolo Paulo, por ter a fé sem fingimento, por trazer sempre à sua memória aquilo que o Senhor Jesus o ensinou, por trazer sempre à sua memória a sua missão. E eu quero dizer para você, você tem uma missão. Você tem um foco, você tem um objetivo. Não desista, não pare por conta das lutas. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu estou preso, eu estou algemado, mas a palavra está livre. O apóstolo Paulo olha para as suas cadeias e diz, eu posso até estar aqui entre quatro paredes, algemado, surrado, passando fome, doente, mas a palavra continua viva e continua livre. A palavra continua cumprindo a sua missão. O apóstolo Paulo continua fazendo aquilo para que ele foi chamado. Eu quero dizer para você, irmãos, a sua dificuldade não pode barrar você. A tempestade não pode fazer você parar. Continue, porque lá na frente ou a tempestade vai passar, ou você vai passar por ela. Porque se você continuar no meio da tempestade, ela pode durar muito, pode trazer muito mais sofrimento. Se você continuar parado, você vai sofrer o que não era preciso você sofrer. Então, continue
Saia da tempestade. Continue caminhando, porque ou ela vai parar, ou você vai sair dela. Amém? Então, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, irmãos, quando a gente vence o medo, quando a gente fortifica-se na graça, mesmo no meio da prisão, a gente ainda continua a florescer. A gente ainda continua a dar frutos. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Mesmo em suas prisões, ele continuava frutificando e fazendo a obra. Então, eu quero trazer uma palavra de esperança para você nesta noite. Não pare, não desista, continue, persevere, traga à sua memória tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Traga à sua memória as promessas de Cristo. Traga à sua memória a graça do Senhor, que te sustenta. Persevere na palavra. Capítulo 4, versículo 1 e 2, vai dizer assim. Eu já vou terminar, irmãos. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Nós precisamos continuar vivendo a palavra. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo, seja fiel na sua pregação. Timóteo, seja fiel à sua missão. Irmãos, nós precisamos continuar firmes no propósito, naquilo que o Senhor nos colocou, naquilo que o Senhor nos alistou, naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. É a sua família? Persevere por ela, não desista. Mas, irmão, meu marido não é crente, dá muito trabalho, persevere. Meu filho é isso, é aquilo, persevere. Continue, insista, mas insista da maneira certa. Insista com base nos ensinamentos do Senhor. Seja fiel à palavra do Senhor. Veja que o Senhor vai dizer, olha, o apóstolo Paulo vai dizer, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte. Mas ele diz aqui algo bem interessante. Com toda paciência e doutrina, com todo amor. Porque às vezes nós somos cristãos e achamos que somos melhores que os outros. Porque por eu ser cristão e a minha esposa não ser, por exemplo, eu acho que tenho direito de tratá-la de qualquer maneira. Não, irmãos. Não. Nós precisamos, sim, em tempo oportuno ou não, sempre testemunhar com a nossa vida a palavra do Senhor. Pregar a palavra como ela é. Pregar a palavra com carinho. E preservar sempre a doutrina. Preservar sempre, irmãos, o que a palavra diz. Então o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, olha, Timóteo, continue, porque esse é o caminho certo. Continue, irmãos, porque às vezes você está passando por uma situação e as pessoas parece que você está contra a maré. Você rema, rema, rema e parece que não sai do canto. Mas eu quero dizer para você, você está no caminho certo. Você está vivendo a palavra, a sã doutrina. Você está vivendo os ensinamentos de Cristo. Você está no caminho certo. Então, quando os seus familiares chegar para você e dizer assim, meu irmão,
Deixa ele de ser besta. Isso aí é besteira. Abandone essa fé, mano. Venha para cá. Ah, tem nada não você participar disso ou daquilo. Tem nada não você se vestir assim ou assado. Tem nada não. Peraí, para me saber se tem nada não, deixa eu olhar o que a palavra diz sobre esse assunto. Então, tudo, irmãos, eu tenho tentado viver isso. Tudo que as pessoas tentam impor para mim, ou então dizem assim, Jorge, olha, faz isso ou faz aquilo, eu olho para a palavra. Se a palavra me dá liberdade para fazer, se a palavra permite, se aquilo que Cristo deixou para me seguir, ele permite, eu faço. Se não permite, irmãos, eu não tenho que questionar. Eu não tenho de tentar achar uma brecha. Eu não tenho, por quê? Porque o Senhor já me orientou. O Senhor já me mostrou um caminho. E tudo isso vai valer a pena. Sabe por quê? Porque existe uma recompensa. O apóstolo Paulo ele vai dizer: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí você olha para a vida do apóstolo Paulo e diz: qual foi o bom combate que o apóstolo Paulo ganhou, viveu? Aí você vê na história naufrágios, picada de cobra, fome, vai ver muitas vezes surrado, expulso, apedrejado. E aí ele olha e diz: combati um bom combate, completei a carreira. Ele foi até o fim, ele perseverou, guardei a fé, guardei a sã doutrina. E desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ei, existe uma coroa para você. Lá, preparada por ele. E o apóstolo Paulo vai dizer assim uma coisa maravilhosa. E não somente para mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Você ama a vida do Senhor? Existe uma coroa para você. Eu queria encerrar trazendo uma palavra de ânimo para a sua vida nesta noite. Não importa a situação que você está vivendo hoje, agora. O Senhor, em primeiro lugar, tem o controle dela. Não existe nada que passe despercebido do Senhor. O Senhor, ele nunca perdeu uma guerra. E ele é o seu Senhor. Ele está contigo até a consumação dos séculos. Ele diz mais: eu não vou deixar você órfão. Eu lhe enviarei o Consolador, um orientador. Eu vou lhe enviar o Espírito Santo, que é o próprio Deus. A sua palavra vai dizer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então não pense que não tem solução para o que você está vivendo. E só existe um segredo para você desfrutar de tudo isso: perseverança, resiliência. Continue, não desista, não desanime, porque o Senhor já tem preparado para você algo maravilhoso. Eu queria lembrar com você, quando ele disse assim para os apóstolos, que estavam preocupados, aflitos, porque o Senhor começa a falar para eles: olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. E aí o Senhor olha: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas.
Se não for assim, eu teria dito. Eu vou preparar o lugar e voltarei. Para onde eu estiver, você estará comigo também. Então o Senhor tem tudo já programado para você, minha amiga, minha irmã, meu querido. Continue, persevere, vá até o fim. Viva seu medo, viva a graça, persevere na doutrina. E você vai viver momentos inesquecíveis, experiências inesquecíveis com o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.